Boa noite, o Padre Deusmar, pároco da Catedral, volta aqui ao nosso programa para um assunto que está sempre sendo ventilado na igreja, nas homilias, nas pregações, porque Jesus Cristo nos pede que todos nós sejamos fermento na massa, ser sal na terra, luz do mundo. Boa noite, Padre Deusmar. E o que vem a ser esse papel do leigo, então, na sociedade? Boa noite, Lombardi. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham através desse programa. Meu caro Lombardi, eu creio que é de suma importância a participação do leigo na igreja, né? A nossa igreja não pode ser uma igreja presbiteral, uma igreja dos padres, né? Tem que ser uma igreja do povo de Deus, né? E assim é a igreja, né? Uma igreja do povo de Deus, né? É muito interessante a gente lembrar uma experiência que nós tivemos de igreja, né? Uma experiência não de 2 anos, 20 anos, mas de 200 anos. A Igreja da Coreia. A Igreja da Coreia, ela foi evangelizada, ou a Igreja da Coreia nasceu a partir da evangelização de leigos, né? Não haviam padres, foram um grupo de leigos católicos para a Coreia e lá começaram a trabalhar. E a igreja nasceu. E foram 200 anos uma igreja da palavra, sem Eucaristia. Sem Eucaristia, porque não tinham padres. E depois de 200 anos, um padre filipino foi para a Coreia, e lá na Coreia, e ele então teve a primeira Eucaristia. E assim foram outros padres depois, e a Coreia hoje é uma igreja forte, né? Na Coreia do Sul, principalmente, né? Uma igreja forte, né? Uma igreja muito forte, e que nasceu e viveu durante 200 anos por leigos, coordenada por leigos. Então, toda a evangelização da Coreia, durante esses longos anos, né, foram coordenadas por aquelas pessoas que trabalhavam sem a Eucaristia, mas alimentadas pela Palavra de Deus. Então, é de fundamental importância, mostrando essa experiência da Coreia, que nós, católicos, assumamos um trabalho à frente da igreja, também como leigos, né? Não ficar esperando o padre, não ficar dependendo do padre, mas o leigo deve assumir, né? E o papel do leigo na sociedade, ele é um papel importante, né? Porque ele vai evangelizar a partir da sua experiência de igreja, daquilo que ele vive no dia a dia, seja um ambiente de trabalho, seja um ambiente social, um ambiente da própria igreja, né? Ele vai estar evangelizando a partir da sua experiência como leigo, como aquele que trabalha, que tem o seu trabalho do dia a dia, que tem a sua família, que tem as suas preocupações como leigo, casado, com família, mas assim também ele vai poder dedicar-se à igreja e fazer um trabalho de evangelização. E se fala muito, aliás, dessa inculturação. Padre Deusmar, domingo passado, dia 27, terminou o sínodo para a Amazônia. Olha que foi um sínodo essencialmente falando do papel também do leigo, né? Lá naquela região da Pan-Amazônia, a necessidade que tem dos leigos, né, assumirem esse seu papel de fermento na massa. É essencial, quer dizer, a Amazônia hoje está deixando de ser católica, porque existe lá a presença dos leigos evangélicos e uma atuação não tão grande dos leigos católicos. E aí é um grande problema, quer dizer, uma igreja que ficou durante longos anos, talvez um pouco dependente demais dos padres, eram poucos padres, está diminuindo o número de padres, uma igreja que vai morrendo. Então isso não pode acontecer, quer dizer, os leigos têm que assumir a sua igreja. E este foi um dos objetivos também do Sínodo da Amazônia, né? Motivar os leigos a assumirem a sua igreja, né? Estão faltando padres, a igreja não pode morrer por causa disso, né? E os leigos devem assumir, os leigos devem levar adiante toda a caminhada da igreja na Amazônia, mas não só na Amazônia, em todo o Brasil, né? Os leigos são convidados a assumir o seu papel, que é fundamental na evangelização. Os leigos são a maioria, né? Somos poucos padres, mas os leigos são a maioria. E na medida em que os leigos assumem o seu papel, a evangelização continua, a evangelização caminha e por isso a importância também desse projeto nosso, setorizar para evangelizar, porque lá no setor, lá na comunidade, são os leigos que vão atuar e poder realizar uma evangelização eficiente, eficaz, uma evangelização que realmente produza frutos. Mas com certeza o senhor viu nesse sínodo, mas mesmo aqui na diocese nós já temos ouvido muito isso a respeito
de ser necessário que o ministério da palavra seja melhor desenvolvido junto aos leigos. Nós temos uma certa carência nessa formação, né, padre? Nós temos que lembrar que durante 400 anos, né, a igreja viveu, né, pelo Concílio de Trento. E o Concílio de Trento, né, foi um concílio importante na igreja na sua época tal, né, mas que ainda não permitiu que o povão tivesse acesso à Bíblia, à palavra de Deus, né? Quer dizer, a palavra de Deus realmente chegou até o povo católico a partir do Concílio Vaticano II. Ainda continuava em latim, as cerimônias, os ritos, sim, né? Os ritos em latim, aquela coisa. E a palavra de Deus foi a partir do Concílio Vaticano II que ela foi realmente liberada para o povo de Deus católico, né? Então, isto permitiu o nascimento, o crescimento dos evangélicos, porque eles valorizaram muito mais, dos protestantes, né? Valorizaram muito mais a palavra de Deus. E a Igreja Católica teve esta falha, né? De uma igreja do culto, mas não da palavra, né? A partir do Concílio do Vaticano II, houve todo um incentivo para que a palavra chegasse ao povo, para que o povo tivesse acesso à palavra. Então, nós ainda temos uma carência no sentido do leigo entender a palavra, né? Conhecer a palavra, entender a palavra e poder, assim, pregar a palavra. Fazer, né? Celebrações fazer da palavra celebrações, junto à comunidade, onde o padre não chega, né? Exatamente. Então, esta formação para o leigo, de um modo especial, com cursos bíblicos que realmente levem a pessoa a compreender, a fazer uma boa exegese, uma boa interpretação do texto bíblico, né, de acordo com a doutrina da Igreja Católica, é de fundamental importância, né? Então, temos que trabalhar com essa formação, mas não só fica da nossa parte, né, o interesse em oferecer. É preciso que haja um interesse também dos leigos em conhecer melhor a palavra, em aprender mais sobre a palavra, para poder também colaborar no processo de evangelização, principalmente no anúncio da palavra, né? Vocês imaginam se lá na Coreia, naqueles 200 anos, os leigos não tivessem realmente aprofundado o conhecimento da palavra, a igreja não teria ido adiante. Ela foi adiante porque os leigos aprofundaram o conhecimento da palavra, sem a presença de padres, e puderam, assim, pregar a palavra e fazer que a igreja adquirisse toda uma base fundamental. A nossa expectativa desse sínodo recém-terminado é que um dos frutos seja isso, né? Exatamente. Uma melhor preparação dos leigos. Melhor formação, melhor preparação dos leigos para que possam ser evangelizadores a partir da palavra de Deus, que é fundamental para o trabalho de evangelização da igreja. Muito bem. Ficamos aí de novo com mais esse programa Igreja.com, sempre trazendo assuntos de interesse de todos para a nossa caminhada de fé. Muito obrigado mais uma vez ao Padre Deusmar e fique agora com o telejornal Lombardes News.